Silvio, para dar um título para a matéria sobre esse caso de Roma, acho que a gente poderia dizer PF, 2 pontos, tudo acabou em pizza, né? Acusando, mas de fato, inclusive falando com o pessoal lá no aeroporto de Roma, me falaram que um caso desse que acontece de forma regular, assim, sem desentendimentos na fila do aeroporto, coisa absolutamente corriqueira, a polícia italiana sequer intervém nesse caso. No máximo pega o nome das pessoas e tchau, não começa o inquérito nem nada. Então, foi tudo um escândalo montado, uma operação contra a família Mantovani, busca, apreensão, né, de fato, como o Flávio falou, de forma completamente ilegal, para nada, para absolutamente nada, para algo que em qualquer país normal não seria nada mais do que a pegada dos dados das pessoas e cada um toca a sua vida. Mas dito isso, para responder a sua pergunta, o mundo está começando a perceber aquilo que a gente viu nessa pesquisa. Ou seja, aqui no Brasil, não apenas temos um problema grave de ditadura do judiciário, mas isso significa também aquilo que os investidores mais temem, que é insegurança jurídica. Porque um país pode ser bagunçado, pode ser complicado, pode ter muitos impostos, pode ter até um nível de corrupção que todo mundo sabe que existe, como era o Brasil até 2016, no caso, né? Mas quando há algumas regras do jogo, por quanto criticáveis, que você conhece, você sabe tocar o barco, sabe jogar o jogo. Quando há incerteza jurídica, ou seja, a imprevisibilidade, a imponderabilidade vindo da corte máxima do país, os investidores fogem. Os investidores começam a ir embora e é aquilo que a gente viu, por exemplo, no ano passado, quando tivemos uma queda nos investimentos diretos no Brasil de quase 20%, 17%, se a memória não me falha. Temos, neste ano, uma fuga de investidores estrangeiros, uma saída maciça de investidores estrangeiros da Bolsa de Valores de São Paulo. Está dando uma olhada nos dados dos últimos dias. Em fevereiro também essa fuga está continuando, ou seja, os investidores estrangeiros estão vendo que o Brasil tem problemas. Até o Financial Times, até a mídia estrangeira, que sempre foi muito tolerante com os abusos vindo do Supremo, com os excessos do governo, por exemplo, a vinda de Maduro aqui no Brasil, logo no começo do mandato do ex-presidente Lula, foi considerada como algo assim, quase folclorístico, né? Folclórico, coisa, sabe, tropical, todo mundo se ama, se gosta, todo mundo come junto, é coisa de Brasil. Agora começam a ser mais atentos e o próprio Financial Times, que é o órgão de imprensa que fala com o PIB do mundo, que fala com os investidores internacionais, começa a dizer, opa, peraí, tem algo acontecendo no Brasil que pode afetar o seu dinheiro. Então as empresas começam a rever seus planos de investimento, começam a analisar se vale a pena manter ativos no Brasil ou se desfazer desses ativos, começam a se perguntar como será a economia do Brasil no futuro e se voltará uma corrupção generalizada e maciça sob a égide da impunidade vindo do Supremo. Porque, lembrando, o ministro Dias Toffoli anulou suspendeu não uma, mas 2 multas de empresas que corromperam políticos brasileiros, inclusive a Odebrecht, hoje chama-se Novonor, denunciou no ato em que ela admitiu a corrupção, denunciou 415 políticos. E no mesmo ato, a Odebrecht disse, olha, de fato eu corrompi, eu paguei, está aqui a prova da propina, disse isso para a justiça brasileira, para a justiça da Suíça, para a justiça dos Estados Unidos, lá pagou multa. E lá, obviamente, não foi lá e pediu de volta o dinheiro, porque ia tomar uma sonora invertida, né? E aqui no Brasil, chegou no Supremo e pegou essa suspensão na base de uma chicana jurídica, que depois deixo até para a Fabi explicar, porque é algo, de fato, que merece uma explicação, como isso foi possível, né, da operação spoofing, obter essa suspensão da multa, coisa assim... Fruto de crime. Fruto de crime, ou seja, provas não poderiam ser utilizadas porque são fruto de crime, mas mesmo assim a Suprema Corte suspendeu multa contra a antiga Odebrecht, multa contra o controlador da JBS. Ou seja, evidentemente, a mensagem que passa para o gringo é, olha, o Brasil voltou, mas não é o Brasil que vocês gostariam que voltasse. É um Brasil muito mais complicado, então fica de olho. E, de novo, não somos nós, é o Financial Times e é a Transparência Internacional, que é uma organização internacional alemã, na natureza alemã, de matriz alemã, mas que está presente em quase todos os países do mundo, denunciando casos de corrupção. A Transparência Internacional disse, no Brasil temos um problema. Qual foi a resposta? Dias Toffoli mandou investigar a Transparência Internacional, ou seja, o absurdo do absurdo do absurdo. E depois a gente se surpreende porque temos esses dados. Na verdade, eu me junto ao Flávio, eu queria saber se 15% que não sabe onde vive, o que come, né, o que respira, o que bebe, porque como não sabe?
Como não pode não saber, né? Como diz em latim. Sabem, mas não querem dizer. Não, assim, em latim se fala ignorância legis non excusam. Não é possível não saber. Evidentemente é mais o medo do que a ignorância, né?